Mas olha, é uma visão de uma reflexão. Os membros do grupo gostam, se beneficiam desses depoimentos, fazem bem os depoimentos de experiências da ativa? Sim, claro. Só que se eu não avançar, eles vão se perder. Eles vão se perder por quê? Porque ele vai ficar pobre, ele vai ficar repetido. E o interesse também vai junto. O interesse acaba. É muito frequente observar que o primeiro e o 12º passo, olha aí que eu falei antes, sejam feitos por todos os membros de A. E deste último passo, apenas a primeira parte. Olha aí, mas o programa é de 12. Tá vendo? É muito frequente a gente prestar atenção que tem muita gente, como eu, que está no primeiro e vai lá para o 12º, levando a mensagem. Isso é feito por muitos de nós. E no último passo, é interessante, porque só está lá fazendo a primeira parte do 12º. Porque levar a mensagem. Mas o que é que diz do 12º? Levar a mensagem e praticar todos esses princípios durante toda a minha vida. Ah, essa parte aí não. Por enquanto, isso aí é depois. Depois a gente fala sobre isso, né? Depois a gente vai ver. Tenho que buscar muita gente que está precisando. Olha, eu tenho entendimento assim, de que a gente deveria... Vamos ter que parar de buscar? Não. Mas o Bill está dizendo assim, tu só vai poder buscar as pessoas depois que tu fizer os 12 passos. Não, não é isso. Bill quer que a gente entre no programa. Aí sim, quando eu estou no programa, quando eu estou fazendo o programa, compreendendo o programa, eu posso estar levando a mensagem e fazendo o programa. Nunca vamos parar. Mas quando eu passo do primeiro para o 12º pela metade e não faço o programa, é aí que nós estamos falando. O tesouro está em todo o conjunto de princípios e o crescimento depende de se fazer todos os 12 e não sobrevoar os 10 do meio. Tá? Então ele está dizendo que o tesouro, que é a coisa mais rica, ela está no conjunto desses princípios. As recaídas são um fato observado com frequência. E aí é uma outra discussão, né? Mas nós ignoramos, na quase totalidade dos casos, as suas causas. A gente ignora os mecanismos de recaída, aquilo que foi envolvido em cada caso. Constatamos que falta alguma coisa a essas pessoas, a esses doentes. Então vejam que quando a gente vai fazer uma análise do que envolveu a minha recaída, faltou fazer uma observação sobre essas coisas. Há companheiros com tendência especial à recaída. São doentes graves. Provavelmente vão morrer do alcoolismo. Quando Bill coloca que existem outros tipos de problemas, além do alcoolismo, exatamente dessas pessoas. E lá no 5º capítulo eles dizem que existem pessoas que não têm essa condição de conseguirem ter essa honestidade para reconhecer e lamentavelmente não vão ter essa chance, né, de morrer sóbrios. Mas é uma tendência. Agora, é uma tendência só de quem é mais doido do que eu, que é mais maluco do que eu? Talvez não. Talvez eu, Rubem, aqui, que me digo são, que estou bem mentalmente, vocês acham que eu não posso voltar ao primeiro God? Pois é. Quais são os companheiros com tendência a recaída e quais são as causas? Opa, aí é bem complexo, né? Mas são perguntas. Será que para eles não há alternativa a não ser beber e beber? Diante de uma recaída, devemos nos satisfazer com as habituais explicações. Não havia chegado ao fundo do poço. A gente sempre fala isso. Ah, porque o Rubem não chegou no fundo do poço. Ah, ele não estava pronto. Ou, sabe por quê? Ainda não estava pronto, ainda não era hora dele, sabe? Ah, tá muito novo, chegou lá muito novo.
não estava motivado, ainda não estava ainda com, sabe, com aquela coisa assim do sofrimento batendo nele, né? Não fez o que eu aconselhei, né? Pois é, né? Demos bastante conselhos. Recaiu porque não frequentava o grupo. Será que isso é verdade? Vocês conhecem pessoas que não frequentam A e não bebem? Inclusive membros já que não aparecem há mais de 20 anos e não bebem. Você acha que a frequência é importante? Claro, não estou dizendo que não. Não, agora eu não vou mais precisar do. Não, ele está dizendo que a gente criar essa máxima de que recaiu porque não frequentava o grupo, eu acho que a questão não é só essa, não. Voltar ao mesmo grupo, muitas vezes, deficiente nos 12 passos, nada vai acrescentar. Repetindo, né? Essa frase está só repetindo o que nós apresentamos no início, né? Voltar ao mesmo grupo, muitas vezes, deficiente nos 12 passos, nada vai acrescentar. Aonde está o problema? Pois é. O problema, a gente não quer falar dele. A gente quer encontrar dezenas de frases de desculpas, mas a gente não quer exatamente dizer qual foi um dos motivos, talvez um dos maiores motivos. Porque o grupo deficiente nos 12 passos não acrescentou nada. Eles já estiveram lá antes, sem alcançar a sobriedade e, acima de tudo, não alcançaram a serenidade. As recaídas, elas nos levam a pensar nos nossos grupos, em como está a nossa matriz. A recaída é interessante. Ela é coisa horrível? Ela é uma coisa péssima? Olha, Bill não diz isso. Bill afirma que às vezes às vezes uma recaída, não sei se foi Bill que disse isso, mas está lá que às vezes nos ajudou a colocar os pés firmes na sobriedade. Mas como? Ele recaiu e voltou para o grupo. Mas se ele voltar para o grupo do mesmo jeito, aquele grupo sem 12 passos, aquele grupo sem crescimento, sem mostrar um novo caminho, será que ele vai realmente ser outro? Né? Será que ele vai se desenvolver? Ou será que ele vai voltar de novo ao primeiro God? Porque as recaídas nos levam a pensar nos nossos grupos e como está a nossa matriz. Será que o grupo está bem estruturado? Só, Djalma, por favor, seu microfone. Tá. Será que o grupo está bem estruturado, em condições de receber esse tipo de doente grave? Quem é o doente grave? Existem pessoas mais graves do que eu? Sim, existem pessoas que podem ter problemas mais complicados que o meu. E será que estamos bem estruturados para recebê-los? Será que o grupo é realmente harmônico? Será que ele é composto de irmãos que veem nas diferenças, nas causas de conflitos, mais estímulos ao crescimento? Harmonia. Será que o meu grupo tem harmonia? Será que existe realmente pessoas que conseguem ver as diferenças e não ver nas diferenças conflitos? Será que a gente sabe diferenciar, sabe separar o que está da porta para fora, da porta para dentro? Ou será que a gente está trazendo para dentro do grupo ainda as minhas dificuldades que eu tenho com o Hélito, porque ele pensa diferente de mim? Do companheiro Carlos, porque lá fora a gente bate boca sobre outros assuntos? Será que a gente sabe conviver dentro do ar, deixando essas diferenças de lado? Será que a gente consegue conviver dentro da nossa irmandade, não deixando que conflitos, né, nos atrapalhem no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento? Que pergunta, né? A perda de controle vem antes da recaída. A perda de controle vem antes da recaída. É preciso haver uma desordem. É necessário acontecer uma desordem na minha mente para que eu possa voltar ao primeiro glória. A partir da desordem, aí, meu querido, se eu não tiver um ímpeto de buscar rapidamente ajuda, se eu não conseguir bloquear, se eu não conseguir encontrar dentro dessa mesma mente o outro lado para que eu possa combater, aí vai ficar difícil.
a perda do controle, ela vem antes. O companheiro entra em dificuldade e depois perde o controle. É assim que acontece. É necessário pensar no papel do padrinho. Opa, que bom, né? E avaliar como ele vem sendo desempenhado. Hoje eu adoro quando o companheiro manda mensagem de manhã cedo. Companheiro Rubem, meu mais novo padrinho. Né? Ou eu fico muito lisonjeado, né? Mas será que eu estou fazendo esse papel? Ou eu estou apenas rotulado, né? Não, eu ganhei o rótulo de padrinho, né? Ganhei mais um afilhado, né? Ou tenho afilhado em tudo que é lugar, rapaz. Mas esse meu papel, ele está bem definido? Ele está bem desempenhado? Os padrinhos devem estar atentos para o aparecimento dessas manifestações que vão surgindo usualmente nos companheiros que recaem. E aumentar os cuidados e atenções para que evitá-las. Interessante isso. O padrinho pode sim observar que o seu afilhado pode estar indo no caminho de uma recaída. Que coisa maravilhosa. Um companheiro, quando ele tem entendimento dos passos, quando ele tem entendimento desse programa, quando ele tem entendimento, como foi lido hoje na reflexão de hoje, o paradoxo que é o contrário da opinião, é o contrário do que é lógico. Então, quando a gente adentra no programa, a gente passa, dentro da fraqueza, buscar coisas que nos fortalecem e nos ajudam a enxergar um pouquinho mais à frente. E isso ajuda os nossos que estão chegando, não só os que estão chegando, mas aqueles que estão há mais tempo aqui entre nós. É indispensável a gente estar aqui enfatizar que quando se fala em mudança na matriz, o que se faz é chamar a atenção dos companheiros. Então, se alguém, como eu, fui numa palestra dessa, com a intenção de discutir o grupo, eu quebrei a cara, desculpa a expressão, mas eu fui lá porque eu achava que ia falar de secretário RSG, de um monte de coisa. Não. É necessário dizer que quando a gente fala em mudança na matriz, o que se faz é chamar atenção aos companheiros para a importância de enriquecer os seus depoimentos. E quando eu enriqueço meus depoimentos? A partir do conhecimento, a partir do meu desenvolvimento, a partir da minha procura. Quando eu começo a enriquecer o meu depoimento, eu começo a mostrar que existe uma nova forma de ser feliz, uma nova forma verdadeiramente de amor. Eu começo a compreender de verdade o que é liberdade. Os depoimentos, companheiros, são as mais importantes doações. Está bem dito aí. Os depoimentos são as mais importantes doações, as que concorrem significativamente para a libertação dos dependentes do álcool. E também para a grandeza da nossa irmandade. Então vejo que os depoimentos, eles têm uma capacidade enorme de ajudar na libertação daquele que sofre, como também em aumentar a credibilidade da nossa irmandade para aqueles que estão chegando. A riqueza desses depoimentos é que mostram a riqueza do programa. Olha só, a riqueza do depoimento, ela mostra a riqueza do programa. Porque porque o programa, tá aqui, eu posso falar dele, mas se ele não adentrar dentro da minha vida, lamentavelmente ele vai ser apenas um livro. Se o programa de ele não for realmente colocado visivelmente dentro dos meus depoimentos, ele vai se tornar apenas uma coisa sem sentido, porque não se vê. Onde foram os que não ficaram? Bill W., conferência de 1965. Para onde foram? Cadê essas pessoas? Para onde eles foram? Por que eles não ficaram? Onde foram os que não ficaram? Isso já é palavra deles naquela época. Não seria exagero dizer que 1 milhão de alcoólicos têm recorrido a Alcoólicos Anônimos durante os últimos 30 anos. Aí o Wellington pode me dar uma ajuda aí na sua fala. Com toda seriedade devemos nos perguntar: onde foram os 600 mil que não ficaram conosco? Aqui no Amapá, aqui na Bahia. Quando e como falhamos com todos eles?
Em geral, temos mais talento para fazer críticas do que para aceitá-las. Então, eu espero que vocês, hoje, assim como eu, esteja com o coração um pouquinho mais tranquilo, que esteja mais receptivo, que a mente esteja aberta, para que isso possa ser aceitado, para que a gente consiga compreender que o que está sendo dito aqui pode ser muito pesado, pode ser muito duro para muitos de nós. Mas se eu não tiver com o coração tranquilo, fica difícil até mesmo de compreender essa verdade aqui. Nos vangloriamos de Alcoólicos Anônimos como se fosse a única saída, não é isso? Falamos isso. E a suprema autoridade em relação ao alcoolismo, e assim temos afastado os nossos amigos, né? Fazemos vanglória do AA e colocamos o AA como autoridade em relação à doença. Muito bonito, mas aí a gente não faz aquilo que faz acrescentar. Então, sob o chicote do alcoolismo, havíamos sido reduzidos a uma condição que estivemos dispostos a fazer o que fosse necessário para ficar bem. Era um assunto de vida ou morte. Então, sob a chicotada do alcoolismo, nós fomos impelidos ao AA. E aqui, dispostos, eu tive que admitir que eu preciso ficar bem. Assim, impulsionados, nós acabamos nos unindo à Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E aí vislumbramos pela primeira vez um novo mundo de compreensão e carinho e interesse. Logo demos uma olhada nos 12 passos de AA para a recuperação, e muitos de nós, em seguida, nos esquecemos de 10, por ser talvez desnecessários. Talvez a gente já tenha olhado os outros passos. Muitos de nós acho que já deve ter lido os passos, mas parece sim que ele não se fez necessário. Aceitamos a ideia de que éramos alcoólicos, de que assistir reuniões e ajudar o que está chegando é suficiente para resolver o problema do álcool e provavelmente todos os problemas. Com o tempo a gente começa a sentir desconforto e a gente começa a ter inquietação, inclusive dentro do próprio grupo. Tudo não era tão maravilhoso como havíamos imaginado. De repente a gente começa a ficar triste. Para a nossa grande consternação, nossas palavras não impressionavam mais os nossos padrinhos. Eles sorriam e simplesmente nos diziam: por que não damos uma olhada cuidadosa em todos os 12 passos de AA? É possível que lhe tenha escapado muito, de fato, quase tudo. Olha aí, né? Nesta conferência de 1965, Bill fazia o inventário da Irmandade. Ele dizia: ao ter em conta que nos 30 anos de existência de AA, só temos alcançado menos de 10% daqueles que podiam estar dispostos a nos procurar. Começamos a fazer uma ideia da imensidão de nossa tarefa e das responsabilidades que sempre teremos que assumir. Olha, companheiros, isso não é um problema do Brasil. O Hélito que me diga. Essa situação é de muito tempo atrás. Nos primeiros 30 anos de AA, o AA já estava com esse problema. Então, não é agora nós que vamos nos esfaquear por conta disso. Não, gente. É um tema que precisa sempre voltar para a gente compreender que isso é uma coisa que acontece sempre, mas sempre está nos alertando. Estes fatos, eles estão aqui para nos ensinar claramente qual será a próxima grande responsabilidade. A de apadrinhar com inteligência, com carinho, cada homem, cada mulher que recorra a nós buscando ajuda. O empenho e o amor que nos ponhamos a realizar essa tarefa individual e coletivamente podem ter uma importância muito decisiva, não só para eles que estão chegando, como para nós. Em 92, a conferência era a mudança na matriz. E podemos nos perguntar, aqui no Brasil, como estão nossos grupos? Temos feito inventários? Não, né? A mensagem de AA está alcançando aqueles que dela precisam? Os recém-chegados estão ficando? E eu? Agora sim, aí vem a parte mais séria. E eu, como estou em relação ao programa de AA? Estou compartilhando a minha experiência com a prática do programa? Eu tenho um olhar especial para aquele que está chegando?
Essas são as fontes de pesquisa, né? Trabalho do Dr. Laís Marques, custódio classe A, não alcoólico, e também Bill W. na conferência de 1965. Então, companheiros, com o passar dos anos, o A deve e continuar a fazer suas mudanças. Não podemos e nem devemos retroceder no tempo. Então, claro que sempre vai ser necessário. A gente faz certas mudanças e a gente sempre está fazendo para melhor e às vezes para pior. Mas a mudança para melhor, com certeza, faz mais sentido. Então, que comece por